né? Primeiro, queria lembrar, eu sou médico, infectologista, dedico a minha vida, além da luta pela política, do SUS, do PT, mas eu continuo atendendo como médico, junto com os meus alunos, no SUS aqui, tanto de Campinas quanto de São Paulo. Estudo isso, sou professor universitário e posso dizer tranquilamente para os pais e para as mães: vacinem os seus adolescentes. O Brasil teve mais de 4 mil adolescentes internados por Covid-19. Mais de 4 mil adolescentes internados. E todos os estudos mostram, sobretudo os estudos acima de 12 anos, que as vacinas, sobretudo a vacina da Pfizer, que está disponível no Brasil, mas mesmo a Coronavac, do Instituto Butantan, que no Chile está sendo utilizada para vacinar a partir dos 6 anos de idade, e tem estudos bem consolidados a partir do 12, devem ser usadas no Brasil. Então, em primeiro lugar é isso. Vacinem suas crianças. Muito importante a posição dos municípios e dos estados de se rebelarem em relação a essa postura absurda do ministro da Saúde, do Ministério da Saúde, e estão dizendo que vão continuar a vacinação. Hoje de manhã cedo eu estava em Mauá, o pessoal está fazendo busca ativa dos adolescentes, vão continuar a vacinação. No Brasil está autorizada a vacinação a partir de 12 anos com a vacina da Pfizer. Infelizmente, o governo federal negou a possibilidade de se fazer o estudo da vacina da Coronavac, que é a vacina do Butantan, para adolescentes aqui no Brasil. Então, esse é o centro do problema, viu, Sara e Fabrício? Por que o Ministério da Saúde, na minha opinião, mandou cancelar a vacinação para os adolescentes? Estão dizendo que foi a Ana Paula do vôlei, que o Bolsonaro, lá no negócio da Jovem Pan, né? Estão dizendo isso, né? O Ministério da Saúde, inclusive, né, não o Ministério, mas outros divulgaram que tinha tido um óbito em São Bernardo do Campo, de um adolescente, né? Já se comprovou que não teve nenhuma relação com a vacina, não foi miocardite. Por que eles estão suspendendo a vacina dos adolescentes? Porque o Ministério da Saúde e o governo Bolsonaro foram irresponsáveis desde o começo. Desde o começo da pandemia, a gente tem alertado, quando começou a ter vacina, falou o seguinte: é possível que a gente tenha que tomar dose de reforço para a vacina da Covid-19. Como a gente toma para a vacina da influenza, todo ano tem que tomar a dose. Vacina do tétano é uma vez a cada 10 anos. Então é possível que alguns grupos tenham que tomar dose de reforço. Só que o Ministério da Saúde, o governo federal, se negou a comprar a totalidade de vacinas ofertadas pela Pfizer no ano passado, está se negando a comprar vacinas que o Butantan diz que tem condições de produzir, mais de 30 milhões de doses, e mandou reduzir a quantidade que a Fiocruz tem para produzir, dizendo o seguinte: não precisa tanta vacina. Não sei se vocês viram, nessa semana o ministro da Saúde falou que tinha excesso de vacina no Brasil. O que aconteceu? Aconteceu aquilo que a gente estava anunciando desde o começo, que alguns grupos vão ter que tomar dose de reforço. Então, qual que é o sinuca de bico que o Ministério da Saúde se encontrou? A gente precisa vacinar, com certeza, já tem evidências científicas que consolidam a ideia de que pessoas com mais de 55 anos de idade deverão ter que tomar uma terceira dose de reforço das vacinas, sobretudo 6 meses depois da sua segunda dose. E isso dá mais ou menos 20, 21 milhões de brasileiros. Vários países já estão começando a vacinar os seus profissionais de saúde com a dose de reforço, terceira dose. Isso dá mais 12. Então, o Brasil tem mais ou menos 33 milhões de brasileiros, entre idosos e profissionais de saúde, que provavelmente vão ter que tomar uma terceira dose de reforço. Os idosos, com certeza, os profissionais de saúde, provavelmente. Ou seja, o governo federal tem que ter mais 30 e poucos milhões de doses para dar essa dose de reforço. Acontece que esse público foi vacinado basicamente pela vacina da Coronavac, do Butantan, são mais ou menos 30 milhões desse público foram vacinados pela Coronavac e 2 milhões pela AstraZeneca. Idealmente, e os estudos estão mostrando isso, o ideal é você dar uma dose de reforço com uma vacina diferente do que foram as vacinas que você tomou na primeira e segunda dose. Você tem uma resposta melhor. Qual que é a sinuca de bico? Qual que é a vacina que sobra para fazer isso? A vacina da Pfizer,
que era a única que estava autorizada para adolescente. Então, o Ministério da Saúde não quer dizer, mas ele mandou cancelar e inventou essa situação de terror sobre vacina para adolescente, mandou cancelar a vacina para adolescente porque ele não tem vacina para dar dose de reforço para idoso e não tem para profissional de saúde. É isso que está acontecendo. O Ministério da Saúde não autorizou vacinar adolescente com Coronavac, poderia ser a solução. A gente está fazendo vacinação Coronavac para os adolescentes e direcionar a Pfizer para dar a dose de reforço para os outros. Ou se ele tivesse comprado toda a quantidade que a Pfizer ofereceu, ele poderia estar usando isso com a vacina da Pfizer. Então é mais um absurdo. Hoje tem uma pessoa que falou uma coisa que é boa, disse que o seguinte, que o atual ministro da Saúde é um pazuelo de jaleco. É exatamente isso, está lá para ser, né, cumprir ordens do Bolsonaro e do bolsonarismo sem questionar as decisões que está tomando. Nós entramos, para você saber, viu, Fabrício e Sara, nós entramos no dia que ele anunciou isso, nós entramos no Supremo Tribunal Federal, porque o PT tinha uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre o PT e outros partidos sobre o questionamento do plano de vacinação. Então, nós entramos para que o STF cobre essas informações do Ministério, que o Ministério até agora não informou. E entramos com a convocação do Ministério da Saúde na Câmara dos Deputados. Deve acontecer isso na próxima quarta-feira, para que ele explique. Nós vamos pressionar para que essa verdade venha à tona. O que está acontecendo é que o governo federal não quis comprar todo o lote das vacinas da Pfizer, não quer comprar mais de 30 milhões de doses que o Butantan pode produzir, mandou a Fiocruz produzir menos no próximo ano, está sem vacina e agora não tem vacina para vacinar os adolescentes e vacinar, dar a dose de reforço para os idosos e para os profissionais de saúde. Isso pode se agravar. Se os estudos comprovarem que a gente tem que dar dose de reforço para toda a população, isso vai se agravar ainda mais. Essa esculhambação que eles criaram no controle da pandemia. Ministro, ainda pegando esse bonde aí, né? Nessa sexta-feira, ou seja, ontem, né, dia 17, aliás, o número 17 não existe mais para mim, tá? Então, na sexta-feira, ontem, dia 16 mais um, membros da Câmara Técnica do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde exigiram mudança de posição e retratação da pasta em relação à suspensão da orientação sobre vacinar adolescentes de 12 a 17 anos contra a Covid-19. Eles chegaram a dizer que pretendem renunciar, olha isso, caso o ministro não volte atrás. Então, olha o que a gente... Uma das coisas, Fabrício, para você saber que nós estamos entrando no STF é exatamente por isso. Por quê? Uma decisão como essa, o que é a Câmara Técnica do PNI? Tem uma coisa chamada Programa Nacional de Imunização que existe desde os anos 70. Nos nossos governos, na minha gestão do Ministério, nós consolidamos um comitê técnico desse programa que toma as decisões. Ou seja, não é que toma as decisões, mas ele faz a avaliação técnica para tomar a decisão. Existe uma lei que estabelece que todo gestor público federal tem que tomar suas decisões a partir de estudos técnicos que amparam aquela decisão. Então, o questionamento que nós estamos fazendo no STF é exatamente esse, que o Ministério da Saúde mostre qual estudo técnico se amparou para tomar essa decisão, porque não foi a Câmara Técnica do PNI, do Programa Nacional de Imunização. Em qual? Na Ana Paula do vôlei? No Bolsonaro? Na Jovem Pan? No WhatsApp que eles receberam? Isso pode significar improbidade administrativa para o Ministério, para o gestor do Ministério da Saúde que tome essa decisão. Eu estava mutado aqui. E um ponto que para mim assim, o que pode acontecer se esses caras efetivamente decidirem renunciar? Se esses membros da Câmara Técnica... Oi? Aumenta o escândalo, né, Fabrício? Para você ter uma ideia, a coordenadora do Programa Nacional de Imunização já renunciou em agosto. E até agora não tem substituição. Nós estamos no meio de uma pandemia. E a coordenadora do Programa Nacional de Imunização renunciou